Olá, 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 olá pessoal, sou o SGC e na aula de hoje vamos falar acerca do ciclo de Rackman com reaquecimento. Então pessoal, nós vamos entender o porquê da introdução do conceito de reaquecimento no ciclo de Rackman ideal. Então pessoal, se você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se já e aproveita o seu like, tá? Então pessoal, bora lá entender a nossa aula. Então pessoal, quando nós falamos acerca do ciclo de hacking, como nós podemos, nesse caso, aumentar a sua eficiência, nós vimos que o aumento da pressão na caldeira, o que fazia? Aumentava a nossa temperatura, o nosso fluido de trabalho, e não só, como também aumentava taxativamente a eficiência do ciclo de hacking, tá? E o que acontecia também? Aumentava também, tá, a umidade de vapor na nossa saída da turbina, nesse caso. Então, pessoal, como é que nós podemos corrigir esse erro? Tá? Quais mecanismos nós teremos que utilizar para poder superar esse efeito colateral? Então, pessoal, é com a introdução do conceito que é reaquecimento, ou seja, reaquecendo o nosso vapor, tá? E expandir ela, tá? Em dois estágios, ou seja, em duas turbinas. Então, pessoal, vamos lá entender como é que funciona, tá? O nosso fluido de trabalho no nosso ciclo de hacking com reaquecimento, tá? Como é do nosso conhecimento que o nosso fluido entra como um líquido saturado na nossa bomba, tá? Essa nossa bomba trabalha com um processo isentrópico, tá? E ela comprime no ponto 2, tá? Então, do ponto 1 ao ponto 2 trabalha o processo isentrópico, ou seja, aqui a entropia é constante, tá? Do ponto 2 ao ponto 3, com fornecimento de calor na nossa caldeira, faz com que o nosso fluido superaquece, que é o nosso fluido de trabalho. Só que esse calor que vai ser passado ao nosso fluido de trabalho, ela provém de quê? De uma fonte externa, ou seja, a fonte, tá, do nosso ciclo aqui será uma fonte externa, porque na verdade o nosso ciclo de hacking é que funciona sobre as usinas de vapor. As usinas de vapor são máquinas de combustão externa. É claro que as suas fontes, tá? As suas fontes provém, nesse caso, de uma fonte externa, tá? Então, pessoal, o que é que nós vamos analisar? Tá? Com fornecimento de calor, nosso fluido superaquece ao ponto 3, tá? Então, o que é que acontece? Do ponto 3 ao ponto 4 vai existir uma expansão isentrópica, nesse caso, na nossa turbina de alta pressão. O que implica dizer é que as condições que eu terei no ponto 3 serão maior que as condições que estarão no ponto 4, porque nosso fluido sai superaquecido da caldeira. A nossa caldeira aqui trabalha como um trocador de calor, tá? Então, com o fornecimento do calor, é claro que no ponto 3 estará mais superaquecido ainda em relação ao nosso ponto 4. Então, o que acontece? É que do ponto 4, esse nosso fluido, ou seja, o nosso vapor vai ser então reaquecido. Tá? Ao ser reaquecido, o que vai acontecer com a pressão aqui? A pressão, pessoal, a pressão no ponto 4, tá? A pressão no ponto 4 será igual à pressão no ponto 5, que vai ser a nossa pressão do reaquecimento. Então, o que acontece? As condições que eu terei aqui no ponto 4 serão menores em relação às condições no ponto 5. As pressões vão ser iguais, mas a temperatura será diferente. Ou seja, no ponto 5 terá mais, ou seja, a sua temperatura vai estar mais elevada em relação ao ponto 4. Isso devido ao quê? Ao reaquecimento. Tá? Então, do ponto 5 ao ponto 6, o que vai existir? Vai existir uma expansão isentrópica na nossa turbina de baixa pressão. Tá? Então, implica dizer que a entropia no ponto 5 e no ponto 6 será a mesma. Então, do ponto 6 ao ponto 1, vai existir então o quê? O nosso condensador. Tá? Ou seja, no ponto 6, quando ela é expandida aqui no ponto 6, a pressão e a temperatura aqui vai diminuir. De forma que haja então o quê? A rejeição de calor ao nosso condensador. Tá? E quando ela sai, nesse caso do nosso condensador, nosso fluido, ela sai como um líquido saturado. Mas geralmente a expansão do nosso vapor, nesse caso na nossa turbina de baixa pressão, ao ponto 6, ela é convertida em uma mistura com título muito elevado. Então, o que nós vamos verificar aqui?
é que ela cai numa mistura no condensador, onde vai haver então a rejeição do calor e por sua vez ela vai sair como um líquido saturado, tá? Então pessoal, vamos agora aqui fazer, nesse caso, o nosso diagrama TS para nós podermos entender, ou seja, quais então os estados nós vamos verificar, tá? No nosso diagrama, ou seja, as regiões. Então eu tenho aqui a minha curva de saturação, vou fazer o meu diagrama TS, que é de temperatura e entropia, tá? E que nós vamos verificar? Ela entra como líquido saturado. Nós já sabemos que até aqui é o ponto crítico. Deste ponto, ou seja, do princípio da linha até o ponto crítico é o líquido saturado. Essa linha daqui é do vapor saturado. Aqui é a região do líquido, do vapor superaquecido. É a região da mistura, líquido saturado mais vapor saturado. E aqui é a região dos líquido comprimido. Como já do nosso conhecimento, não existe título para líquidos comprimidos nem vapor superaquecido. Ou seja, aí não temos como descrever ou seja, o nosso fluido em causa. Só há título, tá? Para líquido saturado que é 0 e vapor saturado que é 1, ou seja, 100%, né? E essa região onde nós vamos contar então, a variação de 0 a 100. Então, se ela entra como um líquido saturado, vai lá pessoal, ela entra como um líquido saturado, essa linha toda, né? Então, eu vou indicar que o ponto 1, ela comprime de forma isentrópica no ponto 2, ou seja, a entropia aí vai ser constante, né? Então, aqui tem o meu ponto no ponto 2, tá? Do ponto 2 ao ponto 3, com superaquecimento do calor, tá? Então, que faz com a transferência de calor, implica dizer que na nossa caldeira, tá? Há uma transferência de calor, ou seja, há um calor que entra, bonito. Então, com fornecimento de calor, o que faz? Vai fazer o nosso fluido de trabalho? Vai superaquecer, tá? Ela vai superaquecer, então ela vai vir na nossa região do superaquecimento. Olha lá, pessoal. Ela vem, tá? E aqui tem a região do superaquecimento, tá? Ponto 3. Ponto 3 ao ponto 4 tem uma turbina a alta pressão, vai existir que aí uma expansão isentrópica. Se a expansão isentrópica está na vertical, olha lá. Aqui tem o meu ponto 4. Do ponto 4 ao ponto 5, então o fluido vai ser reaquecido, tá? Então ela sai mais superaquecida no ponto 5, tá? Então eu venho por aqui, tá? Bonito, ponto 5. Do ponto 5 ao ponto 6, uma expansão isentrópica na turbina de baixa pressão. Se a expansão isentrópica, então ela tem que ficar na vertical, pessoal, na vertical, tá? Então, geralmente, como já disse, ela cai numa mistura. Então, se ela cai numa mistura, então eu vou adicionar mais a minha linha, tá? Então, ela vem, cai até numa mistura, vê lá pessoal. Cai até numa mistura. Então, essa aqui é a mistura, então aqui está o meu ponto 6. Do meu ponto 6, o que acontece? O meu ponto 6, ela vem até o ponto 1, ainda sai como um líquido saturado, tá? Sai como um líquido saturado, então pessoal, eu vou deixa mais acrescentar aqui a minha linha, tá? Bonito. Então aqui tem o meu ponto 1, então sai como um líquido saturado até o ponto 1. Então aqui a pressão é a mesma. Bonito. Então, eu vou indicar aqui o que acontece, tá? Vou indicar aqui o meu sentido. Aqui tem o meu sentido, tá? Meu sentido, tá pessoal? Aqui tem o meu sentido. Bonito. O que acontece do ponto 1 ao ponto 2? Ponto 1 ao ponto 2, então também aqui eu tenho uma bomba, tá? E essa bomba possui um trabalho, ou seja, aqui também teria o nosso trabalho que entra. Trabalho que entra, nesse caso, da bomba. Essa bomba consome o nosso trabalho, diferente das turbinas que produzem. Do ponto 2 ao ponto 3 tem o meu fornecimento de calor, ou seja, aqui tem o meu calor que entra, tá pessoal? Então, do ponto 3 ao ponto 4, nosso fluido ainda é reaquecido. Então, aqui, olha só pessoal, aqui tenho, tá, o meu reaquecedor, tá? Então aqui tenho o meu reaquecedor, tá? Então o que vai acontecer? Do ponto... calma pessoal, desculpa, mas lá aqui não, tá? Do ponto 3, tá? Do ponto 3 ao ponto 4 tem uma turbina de alta pressão, tá? É turbina de alta pressão. Turbina, tá? Turbina de alta pressão, isso mesmo.
Então, do ponto 4 ao ponto 5, que nós temos o nosso reaquecedor, tá? Então, o nosso reaquecedor está no ponto 4 ao ponto 5, tá? Reaquecedor. E do ponto 5 ao ponto 6 tem uma turbina de baixa pressão, tá? Então aqui tem uma turbina, tá? A TB de baixa pressão, tá? Então o que acontece? Do ponto 6 ao ponto 1 tem então o meu calor que sai, aonde? No nosso condensador. Isso mesmo. Então, pessoal, como é que eu vou calcular, nesse caso, o meu calor que entra? Vai lá. O meu calor que entra, eu vou calcular pelo somatório, tá? Do primeiro calor que é fornecido na nossa caldeira por intermédio das entalpias no ponto 2 e no ponto 3, tá? E também quando ela é reaquecida, ou seja, quando é reaquecida a nossa caldeira, tem então mais outro calor, do ponto 4, nesse caso, ao ponto 5. Então vai ser que o calor 1, tá? Mais o nosso calor 2, tá? Então, o que vai ser o nosso calor 1? Pessoal, vai lá. O que vai ser o nosso calor 1? O nosso calor 1 vai ser a diferença das entalpias, tá? No ponto 3, menos a entalpia no ponto 2. Mais o que? A diferença das entalpias no ponto 5 e no ponto 4, tá? Eu considero sempre os pontos em que há mais superaquecimento, tá? É que nós estamos a fazer aqui. Porque o ponto 3 é mais superaquecido em relação ao ponto 2. E o ponto 5 é mais superaquecido em relação ao ponto 4, tá? Então, em termos de temperatura, eu estarei a escrever aqui o calor que entra, fazer a constante, o nosso calor específico, a pressão constante. Então, vai ser que o T3, tá? Fazer isso, T3 menos o T2 mais o T5, tá? Menos o nosso T4. Isso aqui é dada em kJ por quilograma, tá? Que também é kJ por quilograma. Então, pessoal, qual seria então, nesse caso, o meu calor que vai sair? O meu calor que sai, eu vou escrever aqui, o meu calor que sai vai ser a diferença entre as entalpias no ponto 6 e no ponto 5, não é isso? Ponto 6 menos entalpia no ponto 1. Essa também é dada aqui em kJ por quilograma. Tá? Então, pessoal, qual seria então o meu trabalho que vai entrar, nesse caso, na nossa bomba? Vai lá. O trabalho da bomba que entra, eu posso calcular primeiramente com o volume específico, tá? Do líquido saturado que vai entrar na condição 1, tá? Porque o mesmo volume que vai passar aqui é o mesmo volume que vai passar lá, tá? Com a variação das pressões nos dois pontos, ou seja, P2 menos o nosso P1, tá? Bonito. Então, o que vai acontecer? Eu posso também calcular por intermédio da entalpia, ou seja, o trabalho da bomba que entra, posso calcular por intermédio da entalpia, a diferença da entalpia em dois pontos. Isso é dado em kJ por volume específico, tá? kJ por quilograma, tá? Isso é um metro cúbico, sim, kJ por aqui é metro, quilograma, metro cúbico por quilograma. É isso mesmo, tá. KJ por quilograma. Então, pessoal, então posso falar pela diferença da nossa entalpia, tá? Nestes dois pontos, que é o H2, marcador, o H2 menos o H1, tá? Então, posso calcular assim também é dado em kJ por quilograma. Então, pessoal, qual seria então nesse caso agora o meu trabalho em que a minha bomba vai fazer? Desculpa, em que o trabalho em que a turbina vai produzir. Então aqui teria então que o meu trabalho da bomba que anda, tá? E aqui eu vou ter que o meu trabalho da turbina que sai. Então, o meu trabalho da turbina que sai, pessoal, vai ser o somatório, tá? O somatório entre as duas turbinas de alta pressão e de baixa pressão. Então vai ser que o trabalho da turbina 1 mais o trabalho da turbina em 2. Tá, pessoal? Então, qual seria então o meu trabalho? Vê lá, eu vou escrever por aqui, tá? Eu vou escrever
Acho que aí dá para ver. Acho que dá para ver. Então, eu vou escrever aqui o trabalho da turbina que sai. Tá? Quando o trabalho da turbina 1 é de alta pressão. Tá? Então, fazer a diferença entre a entalpia nos dois pontos. Ou seja, entalpia no ponto 3 menos a entalpia no ponto 4. Tá? Mas, qual vai ser o trabalho da turbina 2? Vai ser, nesse caso, a diferença das entalpias no ponto 5 e no ponto 6, tá? H5 menos o H6. Bonito, né? Então, vamos lá, pessoal. Em termos de temperatura, faria então que o CP vai permanecer constante. Vou fazer aqui que o T3, vai lá, pessoal. Vai ser que o T3 menos o nosso T4 mais, nesse caso, o T5 menos, nesse caso, o nosso T6, tá? Isso é dada em kJ por quilograma, tá? Então, qual seria agora o meu rendimento, tá? Qual seria então o meu rendimento? Então, vamos lá escrever aqui que o meu rendimento térmico seria então o meu trabalho líquido, tá? Sobre o meu calor que entra. Relembrar que o trabalho líquido, pessoal, o trabalho líquido pode ser a diferença entre o meu trabalho da turbina que sai menos o meu trabalho da bomba, nesse caso que entra. Posso calcular também assim, o rendimento. Se tiver essas expressões, é só pôr aqui o numerador. Então, eu vou apagar aqui, tá? Para nós melhor visualização, tá? Então, depois eu repor o vídeo, tá, pessoal? Então, o meu rendimento, vê lá, o meu rendimento térmico eu posso escrever em o trabalho da turbina que sai menos o meu trabalho da bomba que entra, dividindo pelo nosso calor que entra, tá? Também pode ser fazendo, nesse caso, pode ser também o trabalho líquido sobre o calor que entra, fazendo o trabalho líquido, a diferença entre o calor que entra, vai lá, calor que entra menos o nosso calor que sai, dividindo pelo nosso calor que entra, tá? Então, nesse caso, estaria a escrever o meu rendimento térmico em 1 menos o meu calor que sai sobre o meu calor que entra. Isso estaria a escrever em 1 menos o meu calor que sai, a diferença entre a entalpia no ponto 6 menos a entalpia no ponto 1. E o meu calor que entra, nós vimos que o somatório, nesse caso, da entalpia no ponto 3 menos a entalpia no ponto 2, tá? Mais, nesse caso, a entalpia no ponto 5 do reaquecimento menos a entalpia no ponto 4. Logo, em termos de temperatura, estaria a escrever que o meu rendimento térmico vai ser A1 menos, fazer constante o calor específico, a pressão constante, então fica T6 menos o T1, tá? Sobre o T3 menos o T2 mais o T5 menos o nosso T4, tá, pessoal? Então aí nós estaremos a calcular o nosso rendimento, tá? Bonito. Então, alta pressão, baixa pressão, alta. Ok. Então, pessoal, terminamos aqui mais um vídeo aula. Então, pessoal, se você gostou da minha aula, comenta aí. Então, se quiseres também assistir alguns vídeos de entretenimento, então, pessoal, eu vou deixar no meu link da descrição. Tamo juntos.